Olá, um prazer tê-los novamente conosco. Esse é mais um episódio que faz parte da campanha 24 Dias pelo Glaucoma, que é uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Glaucoma, tentando trazer conscientização sobre essa doença que é tão importante, uma doença mais silenciosa, mas que é fundamental o seu diagnóstico precoce e o contínuo monitoramento e o contínuo tratamento. Hoje a gente vai falar de um tema que é especialmente importante para quem acompanha crianças desde a sua mais tenra idade, desde os primeiros meses de vida, que é o glaucoma infantil, e o papel do pediatra no reconhecimento dessa doença, quais os sinais que merecem atenção, o que fazer quando você suspeita, como tratar essa doença, enfim. E para conversar sobre isso, a gente está recebendo a Adriana da Sociedade Brasileira de Pediatria e a Nara Ogata, que é responsável pelo serviço de glaucoma congênito do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É um super prazer recebê-las. Muitíssimo obrigado por terem vindo. E acho que a primeira pergunta, no fundo, é: Nara, o que é glaucoma congênito, glaucoma infantil, o que é glaucoma nessa fase da vida? Muito obrigada pelo convite, é uma alegria e um prazer estar aqui. E começando então pelo glaucoma congênito, o que é isso, né? É uma doença, é um problema que acontece principalmente por uma falha no desenvolvimento. Isso quando a gente fala de um glaucoma congênito, tá? O glaucoma infantil é um conjunto de doenças, mas o principal representante é o glaucoma congênito primário, que acontece por uma falha no desenvolvimento dos olhinhos dos pequenos, desde a embriogênese, desde quando a criança ainda está na barriga da mãe. Então, a gente pode falar que é uma má formação, pode acontecer por uma falha do desenvolvimento, pode acontecer por uma má formação mesmo, que dificulta a drenagem do líquido que preenche o nosso olho, que é o humor aquoso. Então, o olho é um compartimento fechado, o tempo todo ele produz líquido, que é esse humor aquoso, e o tempo todo esse líquido ele está sendo drenado. E quando tem uma falha nessa drenagem, a pressão ela começa a subir, porque o líquido continua sendo produzido, mas a drenagem ali dificultosa não consegue. A gente tem que entender que é um balanço, né, entre produção e drenagem. Se a gente produz, mas não drena como deveria, essa pressão aumenta. E o grande problema da pressão aumentada dentro dos nossos olhos, é que as estruturas elas não aguentam pressões tão altas. E com isso, há um dano no nervo óptico que leva a informação do nosso olho para o nosso cérebro, que é, no fim, quem interpreta a nossa imagem, interpreta tudo que a gente enxerga. E quando a gente fala em glaucoma em crianças muito pequenas, especialmente até 3 anos de idade, a gente também tem outros problemas ali de estrutura, que o olho ele é meio molinho ainda, não é tão rígido, não é tão formado, né? Ainda está em desenvolvimento. Mesmo depois que a criança nasce, ele ainda está em desenvolvimento. E esse olho ele se distende com uma pressão intraocular mais aumentada. E com isso, vemos danos em outras estruturas, como na córnea, que é essa estrutura mais anterior do nosso olho, e o olho como um todo ele se distende, prejudica a retina. Então, o olho ele não foi feito para ter uma pressão tão alta assim. O equilíbrio é o que é produzido acaba sendo drenado, mantendo uma certa tonicidade. Temos pressão dentro do olho, mas essa pressão não pode ser muito acima do que o olho é capaz de suportar. Há um mundo de momentos para viver. Detalhes que você não pode e não quer perder. Para que nada fique entre você e o que você ama, a Bausch Lomb trabalha todos os dias pela saúde da sua visão. Um legado de confiança para você manter o foco no que você ama. Então, essa pressão aumentada, levando a esses danos, pode levar como consequência, uma diminuição importante da visão e do desenvolvimento da criança. Sim, com certeza. O olho, ele tem ali a estrutura, mas a função dele é enxergar. E se essa estrutura é danificada, prejudica assim a nossa visão. E por isso que é tão importante ser tratado no momento adequado, identificado, porque o curso natural dessa doença seria levar a uma baixa de visão ou até a cegueira.
E você colocou que o olho se distende, então, ele muda de aspecto, tem alguns sinais que a gente conseguiria reconhecer, ou que o profissional médico conseguiria reconhecer, que sugeriria que a criança possa ter o glaucoma congênito? Sim, com essa distensão, os olhos ficam muito grandes e dá aquele aspecto de olho de boneca, olho de boneco, que é lindo, mas perigoso nesse caso. Então, muitas vezes, as famílias acham que, nossa, os meus filhos, meu filho nasceu com um olho grande, bonito, e é de fato bonito, mas a gente tem que identificar quando é uma coisa familiar, né, que as famílias têm olhos maiores mesmo, e quando isso é um problema, que é o caso do glaucoma congênito. Então, a gente tem que sim se atentar para isso, né? Além disso, quando o olho se distende, ele começa a formar como se fossem umas rachaduras na córnea, nessa estrutura mais anterior do olho, que são estrias de Rabi. E também edemacia esse olho. Então, com o tempo, de início o olho fica grande, depois esse olho ele começa a ficar meio azulado, né, e com isso a criança sente muita fotofobia, dificuldade para abrir os olhos em lugares mais claros, principalmente quando sai na rua, blefaroespasmo, que é quando a criança não consegue manter o olho aberto e fica fechando o tempo todo, e um lacrimejamento excessivo, né, além desse olho grande, azulado, que eu já mencionei antes. Essa é a dúvida que eu tenho às vezes, porque, ah, claro que às vezes quando a gente vê uma criança que tem uma alteração ocular, chama buftalmo, né, essa história do olho grande, às vezes o buftalmo é realmente nítido, fácil de fazer o diagnóstico e tal, mas o que a gente quer é fazer o diagnóstico em fase um pouquinho mais precoces e às vezes olhando assim, você fica muito na dúvida. E os outros sintomas que você mesmo colocou, os sinais, tal, fotofobia, lacrimejamento, tem um quê de subjetividade, e queria estender também a pergunta para Adriana, tal. Ah, se a gente fosse encaminhar toda criança que a gente acha que está lacrimejando um pouco, mesmo porque lacrimejamento nos primeiros 6 meses, às vezes é a não abertura do canal da lágrima, quer dizer, eu quero dizer que às vezes tem uma certa dificuldade quando o pai chega, ou a mãe chega com, olha, eu acho que está lacrimejando um pouco, tem um pouquinho de dificuldade com a luz, quer dizer, tem alguma dica que vocês dão assim, não, isso é diferente do esperado, eu acho que isso chama atenção, preciso ir atrás. Bom, primeiro, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui ao lado de pessoas tão incríveis. E, bom, do lado do pediatra, realmente gera uma confusão muito grande, né? A criança lacrimeja muito, a criança chora muito. Então, até pela estenose do ducto lacrimal ser tão comum, é uma dúvida do pediatra, né? A criança está lacrimejando, os pais falam que a abertura ocular não está tão adequada, a criança pisca demais. Só que tem algumas coisas que chamam muito a atenção, né? Se você acha que a criança está lacrimejando demais, e você está suspeitando de uma estenose de ducto lacrimal, a gente espera que em 2 meses isso aos poucos vá se resolvendo e a criança não tem outros sinais e sintomas associados, né? Geralmente fica com esse lacrimejamento apenas. Agora, do ponto de vista pediátrico, no glaucoma congênito, a criança vai começar a ter outros sinais também, né? Então, a gente vai perceber de uma forma um pouquinho mais diferente. O blefaroespasmo, às vezes, ele não é tão visível pra gente, porque a gente acompanha a criança por poucos períodos do dia. Então, se os pais não relatarem para você isso, o que a gente pode nos ajudar é o teste do reflexo vermelho, né? Então, o teste do olhinho, ele entra como um auxílio diagnóstico para a gente de que algo não está certo, mas também a gente percebe alteração no desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, com 2 meses, a gente espera que a criança já fixe o olhar, né? Se essa criança com 2 meses não está fixando o olhar, ou ela não está tendo sorriso social, a gente sabe que o desenvolvimento da criança ele acaba sendo muito por aprendizado do que ela enxerga, né? Até por isso que a partir dos 2 meses que esse desenvolvimento acaba ficando mais intenso, que a visão começa a aumentar e melhorar a nitidez aos pouquinhos, a criança vai tendo atraso de desenvolvimento. E eu acho que esse é o grande pulo do gato do ponto de vista pediátrico, porque
a gente não pode achar que um atraso de neurodesenvolvimento é apenas uma questão, entre aspas, o apenas, obviamente, mas uma questão neurológica ou uma questão até de auditiva. A gente precisa lembrar da questão da visão, que é de extrema importância, e o glaucoma congênito está aí para provar para a gente que quanto antes a gente conseguir agir, melhor para a criança. Eu vi as montanhas do Rio, vi as praias, vi o sol. Eu vi as luzes da cidade de São Paulo, sua gente, seu movimento. Eu vi as paisagens do sertão, suas cores, seus pontos turísticos. Eu vi. Mas hoje não vejo mais. Vistas perdidas. O glaucoma é silencioso e pode levar à cegueira. Procure seu oftalmologista. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento. E aí, super, não me entenda mal, tal. Claro. Mas você acha que o conhecimento do glaucoma congênito é algo consolidado entre os pediatras? É algo que a gente deveria dar um reforço, fazer uma campanha específica sobre glaucoma congênito? Ou isso realmente é o seu, não digo arroz e feijão, mas assim, algo que é arraigado na prática do pediatra? Eu acho que você está certíssimo. Eu acho que os pediatras não conhecem o glaucoma congênito, em sua maioria, né? Até por ser uma doença rara para nós, a gente precisa falar mais. Eu acho que momentos como esse são muito fundamentais para a gente trazer essa educação médica para os nossos profissionais mesmo, porque se a gente não conhece o diagnóstico, a gente subdiagnostica e aí a gente perde uma janela de oportunidade para tratamento e para neuroplasticidade atuar, né? Então, a gente sabe que se a gente tratar o quanto mais precoce possível o glaucoma congênito, a gente vai prevenir até uma cegueira para essa criança e como consequência, a gente consegue atuar na neuroplasticidade, fazer com que o neurodesenvolvimento dela consiga agir e consiga se desenvolver da forma correta, mesmo que às vezes um pouquinho mais tardiamente, mas a longo prazo ela vai ter todos os seus marcos de desenvolvimento atingidos. Perfeito. Eu acredito até que dentro da oftalmologia, muitas vezes o glaucoma congênito acaba não sendo lembrado, sabe? Muitas vezes acaba passando não só pelo pediatra, mas por alguns oftalmologistas generalistas, como uma conjuntivite mais prolongada, como a estenose do ducto lacrimal, como outras coisas que... E aí isso tudo vai fazendo atrasar mesmo o diagnóstico, né? Então, eu percebo na minha prática que sim, muitas vezes o pediatra não conhece e acaba atrasando ali o encaminhamento, achando que é apenas uma coisa passageira e que no fim vai dar tudo certo, mas como a doutora Adriana mencionou, né, não é só o lacrimejamento. Então, muitas vezes é o lacrimejamento junto com uma opacidade de córnea, que nem sempre é tão evidente no começo, pode ser só um azulado muito leve, mas que muitas vezes as mães já falam isso em consulta, e é importante que o profissional que esteja do lado de lá consiga, isso daqui pode ser uma coisa mais séria e não uma coisa passageira, e não uma estenose, e não uma conjuntivite que deveria passar em poucos dias, né? Então, não ficar arrastando por tantos meses mesmo, né? E a gente tem que lembrar sempre que no glaucoma congênito, ou no glaucoma infantil, no glaucoma pediátrico, o tempo ali é crucial. Quanto antes for identificado, quanto antes for tratado, melhores as chances de um desfecho favorável, né? Melhores as chances da criança, no fim das contas, enxergar bem ou de controlar a doença. Então, eu acho que essa conversa, isso tudo é muito importante, até para a gente difundir entre os oftalmologistas também, e não só entre os pediatras, nos profissionais de saúde como um todo, né? Sem dúvida. E aí, da suspeita para o diagnóstico. E eu lembro que glaucoma congênito, um ponto fundamental é a dificuldade de exame. São crianças e a gente faz exames que, no fundo, mesmo em adultos, não é muito fácil, nem todo mundo gosta de medir a pressão intraocular. Nara, comentários sobre como é examinar uma criança com suspeita de glaucoma congênito.
é desafiador, não é uma tarefa tão fácil, né? Então, a ideia, quando a gente fala de atraso diagnóstico, nunca é de apontar o dedo para o profissional que está ali lidando com a criança, muito pelo contrário, a nossa ideia é difundir mais conhecimento. Mas é muito desafiador mesmo examinar uma criança com uma suspeita de glaucoma por alguns fatores. Examinar uma criança já é mais difícil do que examinar um adulto. Examinar uma criança que está desconfortável é mais difícil de examinar do que uma criança saudável. Então, assim, colocar luz no olho de uma criança que tem fotofobia é uma tarefa muito difícil. E medir a pressão é mais ainda. Então, a gente tem, claro, um jeitinho, técnica, colaboração dos pais. Então, no dia a dia, a gente lida ali com algumas coisas. Se a criança é muito pequena, de repente, colocar no peito na hora de... Ou ofertar ou que a criança fica confortável para conseguir aferir a pressão intraocular, ou colocar primeiro a criança para dormir. E nem sempre todas essas manobras são suficientes. E aí, quando a suspeita é muito forte, levamos sim para o centro cirúrgico para fazer um exame sob anestesia, né? Então, quando há suspeita de glaucoma, a gente tem que ir a fundo até conseguir descartar ou confirmar a doença. Então, mesmo que seja necessário um exame sob anestesia dentro de um centro cirúrgico, porque não sei se a gente já chegou a comentar aqui antes, mas o glaucoma congênito, ele é sim raro, não é uma coisa frequente, mas ele tem um potencial muito grave de perda de visão. Então, por isso, toda essa atenção, né? Então, por isso que se faz necessário, mesmo sendo muito raro, que os pediatras conheçam, saibam da existência. Não que o pediatra vai diagnosticar, né, o glaucoma congênito, mas é importante que levante uma suspeita quando algo não vai bem, né? E encaminhar para atenção especializada para poder se fazer o diagnóstico e o tratamento. Mas, pensando na comparação com o glaucoma do adulto, assim, que a gente tem os biomarcadores, digamos, clássicos que a gente faz com glaucoma do adulto, é monitorar a pressão, a escavação do nervo óptico e o campo visual, basicamente. Uhum. Em glaucoma congênito, não. Eu imagino que a gente não use esses biomarcadores, até porque o nervo óptico, a gente não quer que ele esteja machucado e campo visual não vai dar para fazer. Vocês se baseiam mais na pressão intraocular ou tem algum outro biomarcador que vocês usam? A pressão intraocular é muito importante, mas o diâmetro corneano também é importante de ser medido, porque, primeiro, quando a criança começa a aumentar a pressão intraocular, o que distende é o segmento anterior. Então, é muito importante que a gente meça o diâmetro corneano e, inclusive, o diâmetro corneano mais aumentado é um dos nossos critérios diagnósticos, né? Medir o comprimento axial, ou seja, o comprimento do olho daqui da parte mais da frente, daqui da córnea, até o segmento posterior, ou seja, medir o comprimento do olho mesmo, da frente até atrás. O diâmetro axial é muito importante, até também não só para diagnóstico, mas para fins de acompanhamento também. Avaliar o nervo óptico é importantíssimo, mas nem sempre é possível, por causa da opacidade da córnea. Quando a gente fala em enxergar uma estrutura que está aqui atrás do olho, a gente precisa ter meios transparentes. Quando a córnea é opaca, dificulta muito a visualização desse nervo, mas sempre que possível, sim, temos que examinar o nervo e tirar uma foto desse nervo. E, dependendo de onde for esse acompanhamento, se possível, também fazer uma tomografia do nervo, já que hoje existem tomógrafos portáteis. Raríssimo, muito difícil, mas se possível, né? Então, assim, a gente tem que monitorar esse nervo, tem que monitorar a pressão, tem que monitorar o comprimento do olho e o aspecto do olho no geral. Então, tem algumas características dentro do olho, como, por exemplo, uma gonioscopia, para a gente avaliar o ângulo, que é exatamente a estrutura responsável pela drenagem desse líquido que está em excesso dentro do olho. Então, quando a gente fala de avaliar se a drenagem ali é possível, anatomicamente falando, né, pelo menos uma visualização inicial, a gente tem que examinar se possível, né? Aí tudo isso a gente vai falando se possível, porque claro que depende muito da opacidade da córnea, ou transparência da córnea, depende muito das condições que a gente tem para poder examinar essa criança. Então, não vou conseguir fazer tudo isso com a criança acordada e uma criança pequena. Então, o primeiro passo é fazer o exame ocular externo, que é olhar para a criança e ver se tem algo que chame atenção.
esse algo que chame atenção, de início pode ser uma buftalmia, que é um olho mais comprido, ou uma opacidade já de córnea, ou até o movimento, né, da criança de querer abrir o olho e não conseguir. Depois disso, a gente vai aprofundando e vai entrando no olho. Então, avalia com mais detalhe a córnea com a lâmpada de fenda, que é um instrumento como se fosse um microscópio, que a gente consegue ver no maior aumento. A pressão intraocular, avaliar as estruturas de dentro do olho, e aí, se possível, sim, medir, mas muitas vezes, quando a gente suspeita ali de um glaucoma congênito, a gente já tem que levar para o centro cirúrgico para fazer o exame mais detalhado e mais completo, né? E mesmo que com a criança acordada eu veja ali que a pressão tá alta, não necessariamente essa pressão tá alta, né? Se a gente prender a respiração e medir a pressão intraocular, ela vai dar alta. Então, a criança chorando ali no consultório, a pressão vai ficar alta. Então, por isso que é muito importante, na hora do exame, tentar colocar a criança para dormir. Uma coisa que eu faço muito, quando eu suspeito e eu preciso de uma outra avaliação, eu peço para os pais chegarem no carro com a criança dormindo, eu vou até o carro com o tonômetro portátil e meço no carro, que é um lugar mais fácil da criança estar dormindo. Ela se sente segura, né? Se a criança acordou, você já teve que entrar no carro, eles ficarem dirigindo o carro para de novo? Sempre, toda semana. Sempre, porque o meu filho é esse, a gente tinha um percurso que a gente já fazia para ele dormir de novo. Então você já Sim. deu um passeio de carro para a criança dormir sem medir a pressão. Sim, sempre. Toda semana eu passo por isso. Mas muitas vezes isso acaba fazendo com que eu consiga evitar uma sedação. Então, a sedação se faz necessária, sim, muitas vezes, mas sempre que possível a gente evita, Sim. né? Então, e aí, tomando todos esses cuidados, mesmo assim a suspeita continua, aí é hora de levar para o centro cirúrgico para poder confirmar ou descartar a doença. Muito bacana. Eu não sou especialista, mas eu minimamente tenho que saber quais são os passos que você vai seguir para deixar essa família segura, de que também a nossa conversa oftalmo-pediatra está bem completa, que a gente está seguindo a mesma linha de raciocínio. Isso aumenta o grau de confiabilidade da família e aumenta a aderência da família ao tratamento. Eu acho que a partir do momento que você fala para aquela família que existe uma hipótese diagnóstica de um glaucoma congênito, isso assusta muito a família. E muitos entram num quadro de negação. Então, se a gente não conseguir explicar a importância da conduta do oftalmo e que aquela família de fato confie no oftalmo e que siga as orientações, a gente pode perder essa janela de oportunidade muito valiosa para a criança. Então, eu acho que esse momento que a gente está junto para discutir ponto de vista oftalmológico e pediátrico, ele é extremamente importante para que a gente até incentive os nossos ouvintes a aumentar essa comunicação entre especialistas, porque eu acho que isso realmente melhora a aderência da família e melhora com isso o prognóstico da criança, né? Perfeito. Até para reduzir surpresas, né? Assim, Exato. se a família entende que o glaucoma pediátrico é uma condição que tem que, sim, precisa de uma avaliação especializada, tem que ir ao oftalmologista, tem que ir logo, né? A gente evita surpresas no sentido de que não é simplesmente uma consulta de rotina que se marca daqui a não sei quantos meses. Exato. A partir do momento que se suspeita, tem que ir logo, né? E tempo ali é crucial. Quanto antes se resolver a situação, melhor. Porque resolver, que eu falo, não é que tem cura, mas tem controle. Assim como a diabetes, assim como a hipertensão, são doenças que têm controle. A gente não cura muitas vezes, mas, né, mas a gente sim controla, e o controle serve justamente para estabilizar o quadro e não levar à perda de visão cada vez mais para frente. Perfeito. E Adriana, você estava comentando que você já teve pacientes com glaucoma congênito, talvez você pudesse trazer um pouco sua experiência, se você pudesse estender um pouco. A gente sabe que alguns quadros de glaucoma pediátrico, congênito e tal, não são uma doença só ocular, algumas fazem parte de alguma síndrome, tem outras alterações sistêmicas. Dizer, muitas vezes não é um quadro que deve ser acompanhado, sempre não é um quadro a ser acompanhado só pelo oftalmologista, é um quadro que vai ser necessário um acompanhamento de pelo menos essas duas especialidades médicas, pediatria e oftalmologia. Sua opinião, sua experiência e sua opinião a respeito. Como eu estava comentando aqui nos bastidores, eu tive 2 casos de glaucoma congênito e um deles chegou para mim
é um paciente que começou o acompanhamento comigo um pouquinho mais tardiamente. A gente gosta que o paciente chegue pra gente ainda na 34ª, 32ª semana gestacional. Chegou um pouquinho depois, tudo bem. E a mãe chegou pra mim, foi muito curioso. Ela chegou pra mim, ela entrou no consultório, ela falou: minha filha não é linda? Ela tem olhos maravilhosos. E, e aí, como se fosse realmente algo muito bom, né? E aí, quando eu tive que dar a notícia que aquilo era uma buftalmia, para a família foi muito pesado, porque você falar que aquilo que a família tanto admirava pode se tratar de uma patologia e uma patologia de extrema importância, foi uma quebra de paradigma muito grande. E aí começam as dificuldades com a família, né? A família ficou extremamente irritada no começo, falou: ah, mas o outro pediatra que a gente passava nunca falou isso, acho muito estranho, enfim. E aí que é aquele jogo de cintura que o pediatra precisa ter pra gente entender e mostrar para os pais: olha, tá vendo que além disso ela tem um lacrimejamento excessivo, e aí eu fui fazer o teste do reflexo vermelho, e ao incidir a luz a paciente ficou extremamente irritadiça. Então, olha, ela tem mais sinais sugestivos. Não é só o olho grande, não é só, é bonito, ótimo, tem os olhinhos de boneca, mas isso não necessariamente é bom. E aí, conscientizar essa família como um todo foi bastante difícil. Eu trabalhava numa clínica que tinha um oftalmopediatra na sala ao lado, então isso ajudou muito na família, mas a família depois exigiu praticamente que a gente atendesse sempre em conjunto. E foi muito positivo para o sucesso do tratamento dessa criança. E hoje ela tem uma visão, tem algum grau aí, algum certo grau de miopia, se eu não estou enganada, mas ela enxerga bem e conseguiu avançar no seu neurodesenvolvimento. O que a gente via naquela época, essa paciente, ela chegou para mim com 2 meses e ela não conseguia fixar o olhar, né? A gente até estava indo na margem do limite do neurodesenvolvimento aceitável para fixar o olhar, mas até ela operar de fato, foi até o 3º mês de vida, ela não conseguia avançar no neurodesenvolvimento. Depois que ela operou, a gente teve que fazer um trabalho muito grande com TO, a gente teve que fazer, obviamente, com oftalmo, mas também com fisioterapia, porque a gente sabe que a visão, ela é o grande iniciador do desenvolvimento da criança. Então, como eu já falei, a criança aprende por repetição, e a partir da interação dela com o meio é que ela consegue se desenvolver neurologicamente. Então, é a partir do interesse pelo objeto é que ela vai virar o olhar e que ela vai tentar direcionar o seu bracinho para pegar os objetos. Se ela não enxerga, é aquela criança que vai ser mais paradinha. E que, por vezes, o pediatra precisa se atentar quando os pais falam que a criança é muito tranquila. Se a criança é muito quietinha, às vezes ela está insegura em se mobilizar, em se desenvolver, e aí é aquela criança que não desenvolve, que não tem sustento cefálico, só que se ela não tem sustento cefálico, ela automaticamente não vai ter sustento de tronco, e isso vai ser uma consequência, na verdade, é uma queda de dominós. Se eu não tenho sustento cefálico, eu não vou ter sustento de tronco, eu não vou conseguir engatinhar, eu não vou conseguir andar. Então, o impacto da ausência da visão ou da dificuldade em enxergar, ela é extremamente importante e pode ser extremamente prejudicial para o desenvolvimento normal da criança. O outro paciente que eu tive com glaucoma congênito, ele chegou para mim bem tardiamente, assim, por volta dos 7 meses, mais ou menos. E ao longo do tempo, os pais eram bastante negacionistas. E eles não aceitavam passar com oftalmo, mesmo conversando muito. Pedi para eles passarem para uma segunda opinião com o pediatra. E eles voltaram para mim, abandonaram, né? Primeira consulta, não quiseram. E tudo bem, uma escolha dos pais. Voltaram quando esse paciente já tinha 1 ano. Quando o paciente tinha 1 ano, a gente passou por uma dificuldade muito grande. Porque aí ele chegou com uma hipótese diagnóstica de um transtorno do espectro autista.
porque a criança não fixava o olhar, era uma criança que não tinha nenhum tipo de vocalização ou nenhuma palavra mesmo que seja a combinação de sílabas, ele não conseguia ter. E aí eu reforcei que poderia ser por conta do glaucoma congênito. A gente não tem um desenvolvimento de visão, a criança não vai ter conseguir enxergar os pais gesticulando para conseguir falar e para conseguir demonstrar suas intenções, então a interação dessa criança com o meio vai ser prejudicial. E aí, dessa vez, eles aceitaram a consulta com o oftalmo, a gente tratou, a criança ficou bem, teve algumas intercorrências no período pós-cirúrgico, que agora eu não vou lembrar exatamente o que ela teve, mas evoluiu bem, conseguiu atingir os seus marcos de desenvolvimento, sempre um pouquinho atrasada, mas a neuroplasticidade ajuda muito a nosso favor, né? A gente sabe que o cérebro da criança, ele se desenvolve principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Então, mesmo tendo sido tratada um pouco mais tardiamente do que a gente esperava, esse bebê conseguiu atingir seu neurodesenvolvimento, um pouquinho atrasado, mas conseguiu atingir os marcos, mas com mais auxílio ainda de uma equipe multidisciplinar conosco, porque aí o desafio era um pouco maior. Então, infelizmente, a gente vê pacientes sendo diagnosticados mais tarde do que deveriam. É muito interessante a gente falar dessa equipe multidisciplinar, porque não é só mesmo o oftalmologista que vai lidar com aquela criança. Muitas vezes se faz necessário, sim, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, dependendo da idade, entre a equipe de pedagogos, a equipe escolar. Todo mundo tem que estar ali engajado para que a criança consiga se desenvolver da melhor forma. E também a gente não pode esquecer do psicólogo, que é um profissional de saúde que ajuda muito, dependendo da idade da criança, mas mesmo que sejam idades que isso aconteça numa idade muito precoce, não acho que vale a gente se esquecer desse profissional, Sem dúvida. né, para ajudar, inclusive, no desenvolvimento e na segurança dessa criança quando ela crescer um pouco mais também. Então, tem muitas coisas que ficam e que a gente nem imagina que ficam no cérebro dos pequenos e que a gente vai ver sinais muito mais tarde. Então, também, assim como a gente não deve atrasar o diagnóstico do glaucoma congênito, a parte de saúde mental também a gente tem que levar em conta e não deixar e não negligenciar mesmo. Perfeito. Para o paciente e para a família, para todos. Para Sim. todos, para Envolvidos. todos. Fundamental. Verdade. Fundamental. Vou fazer um parênteses, não estou me segurando, mas meu filho vai estar fazendo psicologia. O filho do Pimentel. O filho do chefe. A gente tem alguns colegas em Retina e todos os filhos estão fazendo psicologia. Olha que incrível! A gente já brincou assim em congresso e tal. Ó, vamos abrir uma clínica psicovisão, já sala ao lado. Vale a pena. Mas muitas vezes as pessoas esquecem, sabe? E aí, agora falando da equipe multidisciplinar dentro da oftalmologia, também é muito importante a gente entender que lidar com glaucoma congênito não é simplesmente controlar a pressão e o crescimento desse olho, tá? Assim, a gente já falou que tem uma criança por trás, que é muito importante a gente levar tudo isso em conta, lógico. A gente está tratando um ser humano, a gente está tratando um paciente e não o olho. Agora, se for pensar só do olho especificamente, ainda assim tem uma equipe multidisciplinar que cuida desse olho, que é, primeiro passo, controlar a pressão intraocular, mas depois entra todo um processo de desenvolvimento da visão e a gente não pode esquecer de lidar com a ambliopia, né? E muitas vezes a gente se atenta tanto à pressão intraocular, mas a parte de função visual, de desenvolvimento dessa função visual é importantíssimo, de prescrever a refração correta no momento certo, ver se a criança precisa de um tampão. Então, como você comentou, o seu paciente ele tinha um certo grau de miopia. É muito comum, porque o olho ele se distende, fica um olho grande, e a miopia nada mais é do que um olho comprido e a imagem se forma antes de chegar na retina. Então, a gente tem que dar todas as condições para que aquele olho se desenvolva. E todas as condições significa prescrever o óculos na hora certa e estimular o olho que pode ter uma certa dificuldade para se desenvolver, que nem sempre é o olho com glaucoma. Então, o olho que tem glaucoma muitas vezes é um olho míope. E o míope muitas vezes enxerga muito bem de perto.
E o olho contralateral, supondo que seja um caso de glaucoma unilateral, ou um glaucoma em um olho só, normalmente as crianças, quando são pequenas, elas são hipermétropes. E o olho hipermétrope é mais fácil, é um olho de ambliopizar. É um olho mais suscetível à ambliopização. Então, não é tão raro eu lidar com um paciente com glaucoma, em que o melhor olho do ponto de vista de função visual é o olho com glaucoma. Porque a gente precisa sim estimular e sempre avaliar a visão dos dois olhos, não ficar com foco apenas no olho com glaucoma e ver se esse paciente precisa de um oclusor que serve para estimular o olho que não está tampado, né? E muitas vezes isso acontece com o olho que não tem o glaucoma. Então, a gente precisa lidar ali com o paciente como um todo, avaliar se ele precisa de uma prescrição de óculos, avaliar se precisa de uso de tampão, se precisa de um auxílio, se precisa ser acompanhado com um especialista em estrabismo, com um especialista em visão subnormal. Então, tudo isso é muito importante a gente levar em conta. Nara, a pressão então está alta, fez diagnóstico de glaucoma congênito. Como a gente trata? Pode usar colírio, cirurgia direto, qual que é a conduta? Para o glaucoma congênito primário, o padrão ouro é a cirurgia. Por quê? Há uma falha no desenvolvimento, principalmente na parte da drenagem do humor aquoso. Então, o humor aquoso ele é produzido o tempo todo, ele tem uma certa dificuldade para ser drenado. É como se o ralo do olho estivesse entupido. Então, a gente precisa desentupir. Ou refazer uma anatomia que não foi tão bem feita assim. E aí, o que acontece? Quando a gente está lidando ali com uma má formação, a gente precisa refazer uma estrutura que não foi bem feita, então muitas vezes isso acaba sendo cirúrgico mesmo. Então, o padrão ouro para o glaucoma congênito primário é a cirurgia e a cirurgia angular. Qual que é o papel do colírio? Porque quando a gente fala em glaucoma, na hora acende pra gente os colírios, por causa do glaucoma do adulto. E o colírio, ele tem um papel aqui ou de controlar de forma transitória a pressão intraocular entre o diagnóstico e a cirurgia, ou após a cirurgia, caso essa cirurgia aconteça de forma precoce, então identifiquei, já vou tratar logo. Muitas vezes a cirurgia sozinha não é o suficiente e a gente precisa de um colírio também depois da cirurgia para ajudar, mas lembrando que no caso do glaucoma congênito primário, a cirurgia angular é o padrão ouro. O colírio ele pode entrar antes para diminuir um pouco a pressão, para que a pessoa não fica exposto a uma pressão intraocular aumentada por tanto tempo, né? Dependendo de quando vai acontecer essa cirurgia. Mas essa pressão ela não se sustenta de forma baixa por muito tempo com colírios no caso do glaucoma congênito primário. Alguns casos de glaucoma secundário, sim, mas glaucoma congênito primário, não. E aí, depois da cirurgia, se a cirurgia for suficiente, ótimo. Se ela não for suficiente, entramos com colírios. E aí, esses colírios, eles podem ser suficientes ou não. Se sim, a gente para por aí, continua acompanhando, sempre com todos os parâmetros. Pressão intraocular, medida do comprimento do olho, avaliação do nervo óptico. E aí, se o paciente está estável, depois da cirurgia, seja com colírio ou não, a gente segue assim. Se não for o suficiente, aí pode-se fazer necessário uma nova cirurgia. A conversa está ótima, incrível e tal, mas eu gostaria de passar para o início do encerramento da nossa conversa e talvez uma mensagem final de cada uma de vocês. Adriana, primeiro, por favor. Bom, primeiro, de novo, agradeço demais o convite. Acho que é uma oportunidade incrível a gente poder trabalhar nessa educação mesmo de outros colegas médicos para que a gente evite situações potencialmente evitáveis, né? Mas queria lembrar também a todos os pediatras da importância da gente fazer a triagem do reflexo vermelho, não só na maternidade, mas respeitar pelo menos 3 vezes no primeiro ano de vida, até os 3 anos de vida, desse paciente, da importância dele ter sua primeira consulta com o oftalmo ainda no primeiro ano de vida, e que a gente, de fato, estude mais outras especialidades para que a gente consiga melhorar a vida das nossas crianças, porque a gente sabe que se a gente impactar a criança pequenininha, a gente pode trazer benefícios futuros que são impagáveis para a criança.
Muito obrigada, eu agradeço muito o convite, é uma alegria falar sobre o glaucoma congênito, é uma alegria conversar aqui com vocês. E é muito importante a gente lembrar que se tem alguma dúvida, temos que encaminhar para o oftalmologista, temos que encaminhar para o profissional que pode mudar completamente o desenvolvimento, completamente o futuro daquela criança. Então, se tiver principalmente lacrimejamento, fotofobia, ou blefaroespasmo, ou um olho mais comprido, ou uma turvação na córnea, né, um olho meio azulado ou meio esbranquiçado, temos que encaminhar. E é fundamental a gente ouvir as famílias também. Então, muitas vezes, a mãe que está mais próxima do filho, principalmente quando ela amamenta, ela muitas vezes chega no profissional e fala: olha, eu notei que o olhinho está um pouquinho diferente. Então, a gente não pode deixar de ouvir a mãe, que é quem está ali mais próxima do filho, que conhece aquela criança, que está muitas horas por dia com aquela criança ali no colo. Então, não é só a gente se atentar para a parte física, mas também é muito importante a gente ouvir a mãe, ouvir os pais. Se eles tiverem alguma dúvida em relação a olho, já é hora de encaminhar. Porque se os pais levantam que tem algo esquisito, pode ser que sim, pode ser que tenha, pode ser que não. Então, assim, a gente atrasar um tratamento de glaucoma congênito pode ser muito sério, né? E caso a gente escute demais, né? No sentido de que valorize algumas coisas que não são, de fato, um problema, mas que a gente deu a atenção adequada, é muito melhor a gente lidar com isso e depois não ser nada do que o contrário, do que um paciente com glaucoma ter o seu tratamento atrasado porque a gente não ouviu a família. Então, na dúvida, encaminha. É importante a gente se atentar para isso. Perfeito. No fundo, a gente aqui agradece, muitíssimo obrigado pela conversa, pela participação de vocês, incrível, muito elucidativo. Eu confesso que muita coisa eu esqueci, foi incrível ter reaprendido tudo isso. Glaucoma infantil pode ser uma condição rara, mas como vocês colocaram, realmente estar atento, fazer o diagnóstico precoce, o monitoramento e a terapêutica é fundamental para transformar a qualidade de vida dessa paciente, dessa criança. No fundo, esse podcast, e eu acho que a Nara vai concordar, é uma homenagem para o Ernest e o Karani, que durante décadas tocaram o serviço de glaucoma congênito lá do HC. Todos nós aprendemos muito com eles. Para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para seguir não só enfim, esse podcast, mas uma série de podcasts estão todos disponíveis no canal do CBO, tanto no YouTube como no Spotify. Nós vemos vocês nos próximos episódios. Tchau.